Oi, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês a respeito de uma operação chamada resta divisão. Pode parecer estranho, você pode até não lembrar, mas quando você aprendeu a dividir, você aprendeu a divisão de números inteiros. E na divisão dos números inteiros, depois de um conjunto de divisões e subtrações, né, o algoritmo da divisão ele envolve multiplicar, subtrair. E nesse processo de multiplicar e subtrair desse algoritmo clássico de divisão, se você estiver no limite dos números inteiros, vai chegar um momento que você vai parar o processo de dividir e vai ficar com um número que é o resto. E você chega nesse resto no momento que você não consegue mais continuar subtraindo, porque o número que sobrou ali é menor do que o divisor. Então, como ele é menor que o divisor, você não vai mais continuar. Se você tiver no limite dos números reais, é claro que você continua dividindo, né? Você vai colocar um ponto no número que está ali no quociente e vai continuar a divisão no limite dos reais. Então, quando você aprendeu a divisão no limite dos inteiros, dentro ali do conjunto dos números inteiros, no conjunto Z, que a gente aprende lá no ensino, acho que lá no ensino fundamental isso, né? Lá no começo mesmo, você viu que ali naquele limite a divisão acaba ali e tem um resto. Você está ali com frações, aquelas frações acabam em algo e depois é que você vai ver o conjunto R dos números reais e vai saber que você pode continuar aquela divisão, gerando números após a casa decimal, né? Após o ponto alguma coisa. Bom, para a computação, o resto da divisão ele é bem importante porque ele permite dizer propriedades interessantes, que é a propriedade de saber quantas vezes eu consigo dividir um número por outro, ou seja, quantas vezes um número cabe ali dentro. E se não cabe o suficiente para ser um divisor ou um múltiplo, o que é que sobra? E essa coisa que sobra, ela pode nos dar várias informações muito importantes. Então é bem importante aprender a como usar essa ferramenta, esse operador. Ele não é um comando assim no sentido de é uma função, é um comando como o if, como o else, como a criação de variáveis. Não, ele é um operador. O resto da divisão é um operador, assim como a soma, a subtração, a divisão também. Só que o operador de divisão, aquela que você já aprendeu que é uma barrinha, aquele operador de divisão, ele vai gerar o quociente. Então ele sempre dá o quociente da operação de divisão. Esse novo operador que eu vou mostrar, ele gera o resto da divisão. E só existe resto quando você está dividindo no limite dos números inteiros. Se você quiser continuar ela no limite dos números reais, aí você não vai ter resto. Você só tem quociente. Então a barra só gera o quociente. O quociente em real, em uma divisão que se espera que aquela divisão está acontecendo no conjunto dos números reais. Mas aqui a gente vai ver algo que é uma divisão que está acontecendo ali no limite dos números inteiros e ela vai gerar um resto. Antes de falar do resto, deixa eu me colocar aqui em algum canto. Aqui não tem, nunca tem informação naquele canto ali. Antes de falar do resto, vou lembrar aqui os outros operadores que a gente viu, as outras operações matemáticas, aritméticas que a gente viu. Os outros operadores que a gente viu até agora foram soma, subtração, multiplicação e divisão, que é isso aqui. Esse operador aqui, essa operação aqui, ela ela te gera o quociente. Ela sempre vai gerar o quociente de um número em números reais. Ela vai gerar em números reais. Você pode entregar dois inteiros, pode entregar R$ 2 sem problema, mas o que ela gera ali como resultado é um número real. O quociente da divisão em termos de números reais. Você depois viu as funções aritméticas, que viu a da potência, que é math.poll, viu a da raiz, e viu também essas duas aqui de conversão de números, o passe int e o passe float, que permite transformar algo inteiro ou transformar algo em real. E a gente começou a ver a decisão, né, as estruturas de decisão, no caso o if, o seu para, o else, e você deve ter visto também os operadores relacionais. São esses operadores aqui. São os operadores para você fazer comparação numa estrutura de decisão. Você viu o maior que o menor, o maior ou igual, né, os dois símbolos juntos, de maior e de igual,
e o menor igual, né, que é o símbolo de menor junto com o do igual, né, os dois colados juntos, formando como se fosse um símbolo próprio. Claro que a gente está usando esses dois símbolos juntos porque não tem aquele símbolo que a gente vê nos livros de matemática, né, que é o maior e um traço aqui do lado, nesse canto aqui, né, gerando a ideia de menor igual ou maior igual. Além disso, a gente tem esses operadores relacionais aqui, muito importantes, não sei nem, gente, isso aqui não é uma barra e uma barra não, é dois, operadores relacionais, dois, a missão, um outro conjunto de operadores relacionais muito importantes também, que é o operador relacional para comparar se duas coisas são iguais, que é igual, igual, e esse aqui, que é para comparar se duas coisas são diferentes. Em um livro de matemática, você vai normalmente ver o diferente como sendo igual e um traço aqui, né, para dizer que ele é diferente. Não tem no teclado, né? Eu não lembro de ter visto esse símbolo no teclado. Como não tem ele no teclado, então você não vai conseguir usar aquele igual com traço. Como não dá, você vai usar essa exclamação para passar aquela ideia do traço. Então, o exclamação com igual é usado para refazer o sentido de diferente da matemática. Você verificar se dois valores que você está testando, se um é diferente do outro. Além disso, você aprendeu outros operadores matemáticos que foram a atribuição, que é esse símbolo aqui, que é um igual sozinho. Não confundir com dois iguais. Dois iguais é uma comparação, é o que você pode usar no estrutura de decisão como o if. E o igual sozinho, ele é uma atribuição. Você está guardando o valor de uma variável dentro de outra, o valor de uma equação inteira dentro de uma única variável. Você está guardando na memória aquilo que está sendo calculado pelo processador. Então, quando você tem toda uma equação, aquela equação, o lado direito dessa equação, ela está sendo executada no processador do computador. Ela processa e gera um resultado. O que é que acontece com esse resultado? Você tem que guardar ele em algum lugar, senão ele fica lá no processador. O local onde você guarda as coisas é sempre a memória. O computador funciona com essa rigidez de funcionamento, porque ele não é inteligente, ele é autônomo. E para ser autônomo, ele tem que saber onde cada coisa é feita. O processador só calcula as coisas. Você guardar, guarda na memória. Então, quando você vai guardar, você usa esse símbolo aí. A atribuição com ele, você permite guardar toda aquela equação que você calculou do lado direito da igualdade e vai armazenar em uma única variável lá na memória que está exatamente no lado esquerdo daquela equação que você está desenhando. Então, o igual sozinho atribui valor para guardar em um lugar. Dois iguais é uma comparação de dois valores numa decisão, que você vai usar numa operação de decisão. Além disso, esse operador aqui ele deve ter passado batido por você, é por isso que esse vídeo vai tentar elucidar como ele é usado. Como eu acho que o vídeo não deve ficar muito grande, eu vou na verdade fazer uma playlist com essa operação aqui, que é a operação do porcento. Esse aqui é o primeiro vídeo para mostrar qual é ele. Ele é esse símbolo aqui que você conhece também como símbolo de porcentagem. Normalmente você associa esse símbolo aí à porcentagem, mas ele não serve para calcular a porcentagem. Nessa linguagem que a gente está usando, que você está aprendendo, que é a JavaScript, esse símbolo aí, quando você coloca ele em uma equação qualquer, ele vai fazer uma divisão e não vai trazer o quociente daquela divisão. O resultado dessa operação aí, ela vai trazer o resto da divisão. Então, ela vai trazer o resto da divisão porque você entregou dois números a ele que são inteiros. Então, a divisão para gerar resto, ela tem que ter como entrada dois números inteiros. Então, você pega dois números inteiros. Ao invés de somar, subtrair, ou mesmo dividir clássico, né, que é a barrinha, você usar essa barra com esses dois símbolos aí, que normalmente a gente associa como símbolo de porcentagem. Se você usar esse operador aí, entregando ali dois números, né, um número aqui, o outro número do outro lado, você vai trazer para o resultado ali daquela equação, daquela expressão, o quociente não, desculpe, o resto da divisão. Esse operador aí te traz o resto da divisão. Então, só para ficar claro novamente, esse operador vai gerar o resto da divisão de dois números. Enquanto esse outro aqui, ele gera o quociente. Esse aqui gera um valor
em números reais ou inteiros. Por isso gera um quociente. Então, se tiver dois números que eles não são divisíveis um pelo outro, um não é múltiplo do outro, ele vai gerar aqui na divisão algo que tende a ser um número real. Não, será um número real. Quando eles não são múltiplos um do outro, o resultado vai ser um número real. Mas também, se eles forem múltiplos, né, um do outro, você vai gerar um número inteiro. Então, ela gera números inteiros e também gera números reais. Mas ali é esse camarada quociente. Esse outro aqui, resto de uma divisão. Portanto, ele só pode ser usado com dois números inteiros e o que ele gera no final também é um número inteiro. Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para a gente formar uma playlist e agora eu vou dar um exemplo de onde você usaria isso e qual a importância disso. Mas antes, né, de fazer um exemplo, eu quero lembrar você como é que funciona a divisão, para você entender o que é resto. Então, eu vou passar primeiro nesse vídeo onde eu explico como é que é o algoritmo clássico de divisão, que você viu há muito tempo atrás, então não custa nada a gente relembrar. Volto já com o próximo vídeo.